Se a decoração está no nosso DNA, de onde então surgiu o buffet? Olha, o Spazio Gourmet Buffet começou a partir de uma direção de Deus. Foi de fato um ato de fé. Nós tivemos várias confirmações e empreendemos algo que realmente não tinha nenhum histórico na nossa família. Eu até tenho uma avó nutricionista, mas nunca trabalhamos com restaurante e nem com alimentação. Simplesmente tivemos essa direção espiritual, sobrenatural. E como nós confiamos muito no nosso pai, nós decidimos sim fazer o buffet, já que era uma direção, é algo que a gente entendia que os nossos clientes pediam, inclusive, queriam resolver tudo num lugar só. E aí fomos atrás do como operacionalizar. Na época eu tinha uma funcionária que já tinha trabalhado muito tempo em buffet e ela dizia: Letícia, pelo amor de Deus, é um investimento muito alto. Na época o Brasil estava em crise, era uma situação assim muito desafiadora e todo mundo achava que eu estava maluca. Naquela época também nós tínhamos parceria com alguns buffets aqui da cidade. E um deles especial nós tínhamos um carinho muito grande. Os outros eu expliquei que eu ia encerrar a parceria em função de a gente estar abrindo o nosso buffet, mas aquele não tinha coragem de encerrar. Eu falei assim, não, eu vou continuar indicando ela. E quando eu fui conversar com ela, eu falei assim, olha, nós a partir de agora vamos ter o nosso buffet lá. Ah, não, eu tô encerrando meu buffet. Ela disse do nada que estava fechando o buffet dela. Eu achei que ela falou isso porque ela ficou chateada comigo. E eu na mesma hora falei assim, mas pelo amor de Deus, não, eu vou continuar indicando a senhora, não é isso, não fica chateada. Ela, não, Letícia, você não tá entendendo, eu já ia te procurar. Eu tô muito cansada, né, sempre trabalhei com isso, eu sinto que agora é o momento de ajudar meu marido, minhas filhas que trabalhavam comigo, cada uma tá seguindo o seu caminho, realmente não quero mais mexer com isso. E aí eu tomei aquele susto, eu falei, sério? Eu falei, e se a gente juntar o útil ao agradável? Já que eu quero fazer o buffet, a sua equipe que você ia dispensar toda, entrar comigo, eu ia ter que fazer um investimento altíssimo e se eu pagar uma parte de cada contrato meu pra você, pra poder usar todos os seus utensílios, até a concha do feijão. E ela fechou na mesma hora uma parceria comigo. Gente, foi algo de Deus, foi algo que você vê assim, é o sobrenatural, é a confirmação de Deus. Então eu falo isso com orgulho porque Deus é maravilhoso e Ele move em situações que a gente nem espera, como do nosso cotidiano e do nosso trabalho. E assim, a história do Spazio Gourmet Buffet, ela é cheia de fé, foi um ato profético, nós fomos sem saber como. E Deus nos deu o início com todo o material, com toda a equipe de uma empresa de mais de 15 anos de experiência. Então eu posso dizer que nós começamos com 15 anos de experiência. É demais, né? É favor de Deus, é poder de Deus em ação e assim que tudo começou. Mas isso já tem alguns anos. E como que hoje o buffet atua? Como é que a gente faz, né? Eu quero explicar para vocês como que é o nosso buffet. Uma das principais características nossas e que a gente fala com muito orgulho é que nós somos um dos melhores custo-benefício, até para honrar o espaço e a decoração que também é. Então a gente procurou sempre oferecer um benefício muito grande e ao mesmo tempo um preço que não fosse muito caro, um preço que fosse acessível para os nossos clientes. E por isso nós escolhemos cardápios muito bacanas. Primeiro, nós inspiramos na Itália, então nós temos cardápios italianos como massas, risotos, e nós também temos aqueles cardápios que são os mais democráticos, completos, como o buffet completo clássico, o sofisticado, e nós temos inusitados, que é para agradar aqueles clientes diferenciados. A gente tem o cardápio mineiro, o cardápio de boteco, de churrasco, de feijoada, temos ainda a opção de pizza, hambúrguer e milhões de outras mais que a gente vai conversar daqui a pouco. O mais importante e uma característica forte do nosso buffet, nós realmente investimos em ingredientes de qualidade, que inclusive saem muito mais caro. Mas eu te pergunto, qual é a diferença daquela coxinha de catupiry feita com catupiry de meia tigela, de terceira categoria, e aquele catupiry da marca Catupiry? Geralmente no primeiro a gente não vê nem o branco do catupiry, né? Aquela transparência, né? Que parece uma maisena. Então assim, nós decidimos investir em catupiry da marca Catupiry. Quando nós vamos comprar cream cheese, é da marca cream cheese. E isso obviamente sai mais caro, mas também sai com uma qualidade diferenciada, que é o que nós decidimos investir. Hoje nós temos, né, uma equipe completa que trabalha na nossa cozinha e também na maestria, que é um grande diferencial que nós temos, que é a nossa equipe de atendimento coordenada pelo Washington, que é o nosso maître. Então assim, todos já tiveram algum contato com ele, a maioria de nós, dos nossos clientes, enfim, e eles ficam fãs, porque realmente não só ele, mas toda a equipe é muito educada, cordial, atenciosa, que está sempre procurando arrancar aquele sorriso, aquele encantamento dos clientes e dos convidados.
E nós temos também chefes que são chefes renomados. Eles assinam cardápios específicos, caso você queira um cardápio bem personalizado, que conte a sua história, que tem aquela aparência de prato de chefe. Nós temos chefes que hoje fazem esse tipo de trabalho. Em breve a gente vai ter imagens do nosso primeiro evento, agora em junho de 2021. E nós também amamos, gente, a personalização. Aliás, o que mais predomina nos cardápios nossos, seja um salgado, um prato, é algum item personalizado ou uma maneira de servir personalizada. Eu diria que a personalização é a nossa maior vocação, é um dos maiores pontos fortes nossos. Por quê? Primeiro, a gente gosta de mergulhar na história de vocês. Qual é a origem da família, do noivo, da noiva, para a gente entender o perfil dos convidados, para ver o estilo de festa, até para entender também a prioridade que você quer dar àquela festa. Então, a partir dessa história, do objetivo da sua festa, a gente consegue entender o que é mais importante, e aí nós entramos com a nossa sugestão. Nós sugerimos um cardápio que está coerente com o gosto de vocês e com o perfil de convidado, porque não adianta só agradar o nosso gosto, porque afinal tem muitos convidados na festa e eles precisam se sentir também contemplados e, enfim, ter opções que eles gostem. E por fim, a gente sempre sugere inovações, tanto no cardápio quanto na forma de servir, algo que seja característico de vocês para vocês. Agora mesmo nós estamos enfrentando um tempo de pandemia, então tem toda uma especificação e um cuidado na hora de servir. Por exemplo, nossos canapés vão sempre agora em porções individuais, assim como os salgadinhos, e tudo isso a gente vai se adaptando a cada contexto, a cada casal. Por fim, nós temos também a questão da exclusividade, né, gente? A gente não presta serviço para fora do Espaço Vila Regia. Nós só atendemos os clientes do Espaço Vila Regia. Portanto, obviamente, nós temos um atendimento muito exclusivo. Geralmente, nós fazemos um evento a 2, no máximo 3 por semana, assim, quando são muitos. E uma empresa de buffet, ela vai fazer no mínimo 3, 4, 5 por dia. E no final de semana são 15. E eu te pergunto, qual é a diferença de você ter um prato preparado para 1.000 pessoas e preparado para 10 pessoas? Qual é a diferença? Então, dá pra gente imaginar que tanto compras, quanto na produção, quanto tudo, o que nós fazemos é com muito carinho, é com muita exclusividade, com muito cuidado para cada casal. E agora eu já contar um pouco de como que é esse cardápio. Primeiro eu quero que vocês entendam que todos os cardápios, geralmente o padrão nosso, gente, como a gente personaliza, tudo pode ser mudado, mas geralmente o padrão é assim, todos os cardápios principais, o prato principal, ele é precedido de um coquetel volante. Um coquetel volante é aqueles itens que a gente chama que são os salgadinhos. Geralmente ele é composto pelos canapés, pelos salgados fritos e salgados assados. E a gente sempre sugere uma quantidade para você escolher de cada tipo. Por exemplo, canapés, escolham 2. Os salgados fritos, 4 opções, e os assados, 6 opções, porque tem os folhados, as empadinhas, né? E tudo isso ele é servido durante aquela primeira hora de festa, quando os convidados chegam na festa. E a gente gosta muito, gente. A nossa meta sempre é, antes do convidado sentar, ele tem que estar comendo e bebendo. E a gente tem uma maneira de servir bem peculiar, você vai ver nos stories do Instagram, dá uma visitada lá. Você vai ver que a gente serve, eu brinco que é o corredor polonês de delícias. Se for da minha época, você vai entender o que é corredor polonês. Não vou explicar aqui. É um corredor com todos os garçons enfileirados, com as bandejas e as bebidas. Então, não tem como você sentar na festa sem passar por esse corredor antes, onde eles servem. O intuito é que realmente todos sintam essa recepção calorosa, não tem que ficar esperando para pedir alguma coisa. Eles já chegam bebendo, já chegam comendo. E os canapés são aqueles itens que você come com os olhos, são itens realmente bonitos, sofisticados, então sempre é bom que sejam 2 frios, porque a gente nunca sabe o time certinho do encerramento da cerimônia. Então, às vezes tem um delay, vai acabar, mas aí não acaba, e tem um pouquinho mais. Então, é bom que sejam os frios para não correr o risco da gente for servir um canapé quentinho e ele demorar, né, o pessoal demorar a descer da cerimônia. Bom, além dos canapés frios, os salgados quentes fritos, quais são eles? Gente, bolinho de bacalhau, nós temos o bolinho, o bombom de 4 queijos, esse assim, ele é aquele de puxar, sabe, que as pessoas ficam fãs. Tem os pastelzinhos, a própria coxinha, a gente fala, pode botar coxinha de frango no casamento? Claro que pode, vocês combinam com você? Pode. Mas a gente tem também os mais sofisticados, né, com bolinho de abóbora com carne seca, tem o camafeu de camarão. Nos salgados assados, a gente também tem alguns de frutos do mar, como folhado de siri.
né? Tem também o folhado de bacalhau, tem as empadinhas de frango suíça, os folhados sensacionais, inclusive folhados doces. Então nós ajudamos você nessa seleção também. Tem a questão do seu gosto e tem a questão também de diversificar. Tem um só com queijo, um com carne branca, um com carne vermelha. Uns doces a gente ajuda nessa composição. E por fim, compondo também o coquetel volante, a gente tem um empratado. Então sempre a gente serve um pouco antes de servir o jantar, o empratado, que é um item que ele já vai preparando para o jantar. Pode ser um escondidinho, pode ser uma batata recheada, pode ser um risoto ou uma massa, enfim. Nós temos um que é o nosso chefe aqui, praticamente, que sai demais, é o picadinho de carne com farofa, com banana da terra ou com bacon. É excepcional, uma delícia. Caso o seu cardápio principal seja o de massas ou risotos, ele já abre desde o início, então ele não vai ser precedido. O importante é que você entenda que o coquetel volante na primeira hora de festa, o pessoal está sentando, começando a conversar, se cumprimentando, então ele é servido praticamente nesse tempo. Agora no restante da festa ele também é servido, mas já não é aquela, ninguém está com aquela ênfase, a pessoa está focada no jantar, né? Então o coquetel volante ele começa na primeira hora, ele vai até o final da festa. E as bebidas também vão sendo servidas da mesma forma, de formato volante. Nós servimos sempre 2 tipos de suco de fruta, nós não trabalhamos com suco de caixinha, isso é um diferencial nosso, lembra, ingredientes de qualidade, todos da fruta. O que a gente não acha fruta é polpa de fruta. E há alguns, inclusive, que a gente consegue fazer sem açúcar, porque a gente escolhe as frutas bem selecionadas, como o abacaxi ou a melancia com maracujá, que é sensacional, uma receita que veio da minha mãe. Combina o doce da melancia com o cítrico do maracujá, uma combinação perfeita e maravilhosa. Além disso, temos os refrigerantes e água com gás, sem gás, tudo isso servido já incluso. Pode servir bebida? Sim. Nós temos vários itens opcionais, mas eu não vou falar de bebida alcoólica agora, quero falar do cardápio principal. E além desses 2 itens, nós temos o nosso cardápio principal. Eu vou falar rapidamente aqui, porque tem muitas opções, quais são os principais cardápios nossos. Eu vou começar falando do clássico e do sofisticado, o buffet gourmet clássico e buffet gourmet sofisticado. Eles são 2 cardápios completos, porque eles são bem democráticos, eles envolvem tudo que agrada a todos. Então você vai ver uma opção de salada, tem uma opção de carne vermelha, uma opção de carne branca, geralmente elas sempre com molho, porque como elas ficam muito tempo no richô, é importante ter um molho bem suculento. Por exemplo, o filé mignon ao molho madeira com cogumelo champignon, ou o filé ao molho madeira com molho rústico de cerveja preta, que é sensacional. A carne branca da mesma forma, também com molho. E uma massa, então aqueles vegetarianos, eles comem a massa, tem a salada, tem os vegetais. As crianças amam a massa, então você pode fazer um penne ou um fettuccine com molho alfredo ou com molho com carne ou molho de tomate fresco, então você escolhe o tipo de molho. Uma opção, né, de arroz, pode ser o arroz com brócolis ou com alho, e os vegetais, que pode ser um leito de legumes ou uma batata saltê. Então esse é um tradicional, um cardápio bem clássico que agrada a todo mundo, com 6 itens, 3 guarnições, salada, vegetais e arroz, e 3 pratos principais, carne vermelha, branca e massa. A mesma coisa acontece no sofisticado, só que são com itens mais inusitados, mais sofisticados, mais diferentes, e da mesma forma agrada a todos. Quando a gente vai para o cardápio italiano, a gente está falando de um cardápio que é todo finalizado na hora. Então tem um chefe trousseau que vai finalizando as massas e os risotos na hora. Se for para o lado da massa, a gente tem lá massas que são recheadas ou massas que são, enfim, longas, curtas. Você pode escolher, escolhe os molhos e a gente faz essa composição e serve isso na hora. O festival de risoto é a mesma coisa, ele fica pré-pronto, mas também é finalizado na hora. E geralmente tem 4 opções de risotos para você escolher, né? Nós temos uma lista grande aqui de pelo menos 8 opções. Você escolhe 4 para servir para os seus convidados. Mas sabe uma opção que muitos têm escolhido? A mistura da massa com risoto. A gente chama de festival mix de massa e risoto. Porque você escolhe 2 opções de massa e 2 de risoto. Então fica bem eclético, agrada todo mundo, fica uma mesa super bonita também. E ainda há quem queira misturar o risoto com a carne. E nós temos, por isso, o italiano clássico e o italiano sofisticado, onde a gente traz uma opção de massa e uma de risoto e uma de carne vermelha e carne branca.
Então olha que bacana, fica a composição dos dois. A gente muda um pouquinho os sabores dos risotos, mas fica super top também, uma delícia. E o que é algo inusitado? Eu vou falar só alguns exemplos dos inusitados. Churrasco. Churrasco sem aquela cara de churrascaria. Ele é todo servido com um acabamento, né, em peças de madeira, baixelas de madeira, coisa mais linda. Nós servimos de uma maneira toda diferente, não é no formato de churrascaria, já serve as fatias já cortadas. Os churrasqueiros, eles ficam aqui na hora finalizando. Nós só usamos carne de boi Angus, que é o boi europeu, que é uma carne muito saborosa e muito macia. Então não corre o risco de ficar aquela carne que você mastiga e cospe depois. Então, e a gente ainda tem uma mesa de guarnições, os convidados podem lá se servir, e algumas guarnições elas vão também junto com as carnes pelos garçons. Então fica super bonito e não tem nada daquele cheiro de churrasco, porque a churrascaria fica longe dos convidados, tá bom? E também tem uma opção que todos os mineirinhos aí vão amar, e eu já saio várias vezes como cardápio principal, que é o boteco ou mineiro. E aí a gente coloca o quê? A gente coloca costelinha, molho barbecue, calabresa cebolada, carne de sol, mandioca, linguicinha pimentada, franga passarinho, enfim, várias opções, né? Torresminho, vinagrete, pão de queijo, pernil desfiado, enfim, opções. Fica bem rico, bem farto, com arrozinho também. Enfim, os convidados amam essa opção. E tem várias outras que eu comentei com você, o nosso festival de hambúrguer, de pizza. Nós ficaríamos aqui a noite toda, o dia todo, conversando sobre as opções de buffet. O importante é que você vai achar, ou então nós vamos construir junto com você uma opção que tenha a sua cara, o seu estilo, o seu gosto. E que gosto bom! Isso me deu uma fome. Eu não sei se você, mas eu acho que agora vou comer alguma coisa. Um forte abraço, aliás, um beijo para você. Uma ótima refeição aí que você vai fazer agora, que eu sei que essa comida, esse papo abriu o apetite aqui. E depois você me conta aí se você gostou, comenta, marca estrelinha, faz sua pergunta aqui que eu vou ficar muito feliz de responder. Beijão!